Pronto, pode começar. Então, bora. Boa noite para todo mundo. Vamos começar fazendo um resumão da aula passada, que a gente falou sobre o conceito de algoritmos. E aí, uma coisa que a gente falou muito, que a gente usou de exemplo, foi receita de bolo, para entender que algoritmo não está necessariamente ligado à programação, certo? Então, o algoritmo é como que a gente vai fazer alguma coisa, os passos que a gente precisa tomar para fazer essas coisas. A gente falou também de algumas características do Python, que ela é uma linguagem interpretada, ou seja, ela vai sendo executada ali enquanto o código está sendo lido. É orientada a objetos, eu lembro que Dani falou que é a possibilidade que a gente tem de trazer coisas da natureza e coisas vivas para a programação. Tipo, a gente pode ter um objeto chamado pessoa e a gente vai declarar algumas características dessa pessoa, como nome, idade, CPF, etc. E a de tipagem dinâmica, que é quando a gente tem, se a gente declarar uma variável inicialmente como sendo do tipo inteiro, e lá para frente a gente colocar uma string nela, ela vai entender que é string e vai seguir sendo string. A gente falou também de algumas convenções para programar em Python, da importância, principalmente para o seu eu do futuro, dos comentários, que a gente usa muito para deixar documentado o que a gente está fazendo, a intenção que a gente tem com aquele código. A forma de nomear as variáveis, de não colocar A, B, C, D para cada variável. Se a variável é para soma, então vamos botar o nome soma, para facilitar para todo mundo. A gente, lembrando também que é case sensitive, ou seja, se você escrever soma com S maiúsculo, vai ter que ser com S maiúsculo para todo sempre, amém. Se a gente coloca com S minúsculo, já é outra soma. Tem linguagens que não tem esse padrão, mas no Python é assim. E algumas convenções, como, por exemplo, o nome composto, que quando a gente tem uma variável de nome composto, a gente bota o nome, primeiro nome, underline, segundo nome. Isso é para facilitar também, e já é uma boa prática, né? Os tipos de dados, que a gente falou sobre vários tipos, mas inteiro, booleano, string, e dentre... Sayonara, Oi. Só desculpa interromper, por favor, aumenta só um pouquinho o zoom do colar. Boa, Dani. Opa, eu aumentei da tela errada. E aí fica melhor na gravação. Tá bom? Tá sim, obrigada. Deixa eu minimizar esse aqui. Eu acho que tem como botar a tela inteira. Melhorou? Sim. Beleza, então bora seguindo. A gente falou também dos operadores aritméticos, que são a soma, divisão, multiplicação, os operadores que a gente está acostumado. A gente falou um pouquinho sobre os operadores lógicos, que são i, ou, que a gente vai ver. Eu deixei ele em negrito aqui porque a gente vai ver um pouquinho mais hoje. Falamos de como imprimir na tela as variáveis que a gente vai utilizando. A gente falou de como receber também o valor de uma variável do usuário. A gente falou do casting, que é, assim, no português bem basicão, é forçar o Python a assumir um determinado tipo para aquela variável. Se eu quero forçar que a variável seja inteira, o cast me ajuda nisso. Mas isso tudo está no primeiro material que a gente vai passar para vocês, tá? Para quem não veio na aula passada. E aí vamos então para a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar basicamente de controle de fluxo. Deixa eu diminuir aqui para... Meu mouse parou de novo. E a gente vai fazer uma introdução à função. É só introdução mesmo, tá? Então não fiquem preocupados. Bom, e o que é controle de fluxo? São estruturas que a gente usa para, como o próprio nome diz, controlar o fluxo de execução de um programa, que é, pensem num semáforo, tipo um cruzamento com 4 ruas. Eu preciso controlar o fluxo daquele cruzamento, porque senão vai ser uma tragédia. Tipo, vai ser aquela imagem famosa que a gente tem da Índia, vai ser aquilo. Que eu acho que deve ter algum mínimo controle, mas enfim, é para isso que a gente precisa entender muito bem o que a gente precisa dizer para o nosso programa, já que as máquinas elas fazem só o que a gente pede, a gente precisa deixar isso muito claro. Olha, eu quero que você faça isso primeiro e depois isso. Ou
eu quero que você faça isso enquanto aquilo for verdade. A gente vai ver isso mais para frente. E aí eu trouxe uma imagenzinha aqui só para vocês entenderem. Isso lembra muito fluxograma, se alguém for familiarizado aí também, que é a gente tem um passo, a gente passa para o próximo. Às vezes, esse próximo, ele pode ir para 2 caminhos, ou em alguns casos pode ser uma condição, que é vai para um ou vai para o outro. Talvez uma dessas opções faça com que a gente precise voltar para o passo anterior, que é o que eu disse, de faça isso enquanto tal condição for verdadeira. Então, vai ficar rodando aqui até que essa condição seja falsa, né? Quando ela for falsa, aí eu vou para o outro e sigo para os próximos passos. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Quem cala, consente. Por favor, vocês fiquem à vontade. E aí, controlar esse fluxo pode variar bastante. Eu trouxe alguns exemplos bem... Eu tentei trazer exemplos bem simples para a gente entender a diferença do objetivo que a gente precisa, que a gente vai buscar, né? Por exemplo, a condição aqui é, se a temperatura estiver acima dos 30 graus, eu vou ligar o ar-condicionado. Então, percebam que eu estou falando que se uma condição for satisfeita, eu vou fazer uma coisa. Voltando aqui para a imagem, eu tô nesse segundo quadradinho aqui, que é o valor da temperatura. Então, eu posso ir para um caminho ou para outro. Próximo exemplo. Enquanto a temperatura estiver acima de 25 graus, ligue o ventilador. Então, percebam que o nosso objetivo é diferente. É o que eu falei, né? De continuar executando uma etapa, uma parte do código, até que aquela condição esteja sendo satisfeita. E, por fim, para cada item, e aí eu já precisei ir para outro cenário, para cada item de uma lista de compras, eu vou pegar esse item e adicionar no carrinho. Então, enquanto eu tenho, talvez eu misture um pouco agora, mas enquanto eu tenho uma lista e eu tenho itens, para cada item, eu vou colocar no carrinho. Como seria isso em Python? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho uma variável, que eu chamei de x, mas podia ser temperatura, podia ser sayonara, qualquer coisa. O nome, não podia ser sayonara. Teria que ser temperatura, já fiz errado, mas é um teste para ver se vocês estão espertos. A minha temperatura, ela tá 31 agora. Se ela tá 31, e eu disse que se ela estiver acima de 30, é para ligar o ar-condicionado, então, esse if aqui é exatamente esse se. E esse operador, e esses são os operadores que vão nos ajudar nessa lógica. Eles são operadores aritméticos, mas são eles que facilitam essa lógica, digamos assim, ou permitem essa lógica. Então, vou executar aqui, se tudo der certo, show. É para ligar o ar-condicionado. Mas a minha condição, eu só perguntei se for 30. Beleza. Agora, se ela não estiver acima de 30, não é para ligar. Vamos executar aqui, e aí a minha temperatura já é 29. E aqui, percebam que a gente tem uma nova linha, que é o else. O else ele é usado quando eu preciso de uma opção para caso a minha sentença seja falsa. Então, enquanto a gente tem aqui, que eu só vou testar se for verdadeiro. Eu só quero executar quando aquilo for verdadeiro, eu vou usar só o if e já resolve. Mas se eu quero garantir que esteja mapeado quando a minha condição for falsa, então eu uso o else. Mas pode acontecer também de a minha condição, além de ser falsa, ela gerar outras condições. E aí a gente usa o elif. Eu não sei se é assim que fala, mas eu vou falar assim para vocês. Tá, e aqui a gente já vai testar também, para relembrar, a questão do casting e a questão do input, que a gente estudou na aula passada. Ou seja, se eu tirar esse int aqui, eu receberia uma string, ou seja, só letras. Mas como eu botei para ser inteiro, então eu estou transformando o que o meu usuário vai digitar no inteiro para conseguir
colocar dentro das minhas condições, que são: se a temperatura estiver entre 25 e 30, aí eu só vou ligar o ventilador porque já serve. Se a temperatura for maior que 30, eu preciso ligar o ar-condicionado. Se não, ou seja, eu não tenho mais nenhuma outra condição que possa surgir dessas, então eu vou só ligar, eu não vou ligar o ar-condicionado e isso aqui me basta. Vamos ver. Vamos digitar 24 para ver o que vai dar. O que vocês acham que vai dar? Essa é a hora que vocês falam comigo para eu não me sentir sozinha. Fiquem à vontade. De tudo que a gente viu, se eu digitar 24, vocês acham que eu vou ligar o ventilador, o ar-condicionado, ou eu não vou fazer nada? Ligar o ventilador. Ligar o ventilador, vamos ver então? Não vou fazer nada. Por quê? Porque a minha condição para ligar o ventilador é se a minha temperatura estiver entre 25 e 30. E 24 eu estou abaixo. Então, 24 não está dentro dessa primeira condição, porque 24 é menor que 25. Também não está nessa, porque ele não é maior que 30. Explicar o ELIF de novo? Beleza. O ELIF é exatamente isso que a gente fez agora. Eu coloquei como 24. Não, mentira, o ELIF não é isso, não. O ELIF eu tenho uma condição que eu vou testar se ela é verdadeira. Mas se ela não é verdadeira e ela pode me gerar uma outra condição, ou eu quero testar outra condição, eu vou usar o ELIF. Vamos para o nosso exemplo. Se a minha temperatura for 25, tipo, 20, começa a contar em 25, e vai até 30, porque aqui tem o igual, então o igual me garante que ele vai ler o 30 também, eu vou só ligar o ventilador, de 25 a 30. Beleza. Se não, aí eu quero testar outra coisa, tipo, eu quero garantir que se for outra temperatura, eu consiga ter uma outra saída para o meu programa, e aí saída vocês entendam como qualquer passo, qualquer função, tipo, pode ser imprimir alguma coisa, pode ser pedir outra coisa para o usuário, tá? Então, eu quero testar uma outra condição para fazer alguma coisa com essa condição, aí eu uso o ELIF, que é, no nosso caso, então eu vou testar aqui se x é maior que 30. Seria exatamente o meu caso nesse momento, porque aqui está muito mais que 30, mais que 30 graus. Então, o ELIF a gente vai usar nesse caso. Eu tenho uma condição principal, deixa eu tentar pensar em um outro exemplo. Tá, vamos supor que a gente vai fazer um bolo. Na receita de bolo, pede margarina. Beleza. Eu vou testar. O meu item é margarina? Aí eu vou pensar, tem alguma coisa que pode substituir essa margarina? Isso, exatamente, Lorena. Se tem alguma coisa que pode substituir essa margarina, então eu vou jogar essa coisa no ELIF, que seria, por exemplo, a manteiga. Mas se eu não tenho nada, e se eu não tiver a margarina, não faz sentido continuar, então eu pulo para o else e a gente considera que é falso. Deu para entender? Sayonara, o nome dessa estrutura é estrutura condicional alinhada. Isso, boa, Dani. É justamente essa condição. Porque se a gente colocasse outro if aí, ao invés do elif, ele testaria o if, se a condição não fosse falsa, ele não fazia nada, ele só passava pelo if e já ia para o outro if. Então, a condição, né, digitar a temperatura, ela não seria testada de forma encadeada. Para ser testada de forma encadeada, tem que usar o elif. Senão, a primeira condição ali, ela fica só naquele primeiro if. Isso, porque às vezes a gente quer fazer o quê? A gente só quer testar se a condição é verdadeira e fazer alguma coisa, mas não quer um if, não quer um else, nem quer um elif. Por quê? Porque só interessa aquela condição. Aí a gente já pode ir para outro if. Isso, Lorena. Isso, Lorena, exatamente. Pode falar, Bruna.
Uma coisa assim que poderia simplificar também seria colocar uma condição para, por exemplo, esse teste que você fez, se a temperatura é 24, poderia colocar para quando for menor do que 25, ser temperatura ambiente, para ficar mais claro também. Poderia ser, seria uma outra saída. Seria uma outra saída e muito boa. É que programação a gente, tipo, cada um vai pensar de um jeito numa solução, né? O importante é chegar lá, mas acho que ficaria mais claro mesmo. Pode Show. falar. Quem levantou a mão? Se Bruna terminou, Terminei sim, pode concluir. obrigada, viu, Bruna? De nada. Eu não entendi a primeira linha. Se Essa? ler eu digo o primeiro if, na verdade, o primeiro if. Se ler menor ou igual, Isso, exatamente. Peraí, se entendi. você não for das minhas que confunde menor e maior, porque eu não vou mentir pra você, eu confundo. Se lê assim mesmo. Não, até hoje eu faço o risquinho de Eu também. o 4 é o 4 ou o 7. Eu também. Mas se lê assim mesmo. Se, aí Tá eu vou bom. ler x nesse caso é o quê? Menor, né? Não. É menor. 25 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 30. A gente lê assim. Se eu não errei o sinal, é isso. Agora eu entendi. Porque O eu estava menor, perguntando por que o 24 não cai no primeiro if. É Agora porque o entendi. 24 está fora dessa faixa que a gente colocou. Aham. Então, tipo, eu começo a testar a partir do 25. Entendi. É meio complicadinho, a gente às vezes, eu também fico confusa no menor igual, mas a gente tem que tentar ler, tipo assim, se 25 é menor ou igual a 24, a gente sabe que não, é Isso. falso. E você sabe que 24 é menor ou igual a 30, é verdadeiro, só que a gente está colocando na mesma condição. E como ele está na mesma condição, então fica entre 25 e 30. Por isso é meio eu acho que é meio confuso esse entre, né? Mas como tem que ser 25 menor igual a 24, menor igual a 30. Se ele for as duas condições, tem que ser verdadeira para ele falar para ligar o ventilador. Isso, boa. Obrigada. O que me ajuda é o conceito de intervalo fechado e aberto da matemática. Porque aí você, né, que é justamente o colchete fechado e o colchete, né, para dentro e para fora. Porque aí você sabe se aquele número ou aquela sentença vai estar dentro do intervalo ou se ela vai ficar fora. Né? Porque, assim, programação, muitas vezes, a gente tem que fazer no papel para poder ir para o código. Então, e nesse caso aqui, o intervalo, ele é fechado, né, Dani? Nesse caso, o intervalo é fechado por causa do igual. Porque, isso, exatamente. Isso Porque quando na primeira condição. Já na segunda Isso. condição, ele é um intervalo aberto. Porque não tem o igual. Porque exatamente. Do que 30. E para não errar no sinal de menor ou maior, o aberto, a boquinha aberta, as duas pernas abertas, é sempre maior. E a pontinha fechada é menor. Aí boa. Mas vou te falar que, tipo, esses macetes, isso eu lembro sempre. Mas é tipo, não me pergunta direita ou esquerda em 2 segundos que eu não sei responder. Me dá um tempinho, eu vou conseguir, mas é isso mesmo. Boa dica também. Eu levanto as mãos. Eu levanto a mão esquerda e depois eu levanto a mão direita. Aí eu tenho certeza absoluta. Eu me sinto incluída, galera. Obrigada. Mais alguma dúvida até aqui, gente? Eu vou seguindo, e se vocês quiserem parar, vocês vão levantando a mão para manter a ordem aí, né? Mas vão falando, tá? Tá. E a próxima a próxima sentença é enquanto a temperatura estiver acima de 25 graus, aí eu vou usar o ventilador. E aqui a gente entra nas estruturas de repetição, que é ficar repetindo, vamos voltar lá na imagem, que é ficar aqui, ó, repetindo o passo até que a condição que eu dei seja verdadeira ou falsa, e aí depende de como eu vou testar. Nesse caso aqui, eu tenho que a minha temperatura, e aí eu vou tentar explicar linha por linha, mas é importante saber que quando a gente está trabalhando com estrutura de repetição e a gente dá uma condição de parada, a gente tem que fazer o programa chegar nessa condição de parada. Vamos chegar lá.
A minha temperatura é 20. Mas eu disse que enquanto a temperatura estiver acima de 25, eu vou ligar o ventilador. Então, se ela é 20, eu não vou precisar ligar. Todo mundo concorda. E aí eu coloquei uma temperatura aqui, coloquei a condição que eu dei lá, só que aqui em forma de código. Esse while é o enquanto. Enquanto x for menor que 25, tomara que eu tenha acertado, mas é a questão do intervalo que Dani falou. Então, ele não vai contar o 25. Então, ele só vai até 24. Se ele chegar em 25, ele vai fazer outra coisa, se eu mapear essa outra coisa. Mas se eu não disser para fazer nada, ele não vai fazer nada. E aí, um outro ponto importante da linguagem Python, que eu não expliquei aqui em cima, é a questão da indentação. Eu não sei se a gente falou disso na aula passada, eu não me lembro. Mas o Python, ele entende o código, para ele entender que ele vai ter que executar essas etapas dentro do while, essas etapas, elas precisam estar como se fosse com um tab aqui. Elas precisam estar dentro do while. Se eu tirar esse espaço, ele já vai dar um erro. Porque a indentação é como se fosse uma parte daquilo que a gente falou das características do Python e que ele precisa disso para entender. Ou seja, se eu quero uma função, se eu quero executar alguma coisa dentro da função, eu tenho que colocar elas visualmente, para facilitar para a gente, dentro da função. Então, eu tenho que deixar ela sempre nesse espaço. Se aqui dentro eu jogo um if, por exemplo, mas eu quero que ele seja executado dentro do while, eu não vou executar isso, porque eu não sei o que vai dar, mas beleza. Eu vou botar o meu if aqui, a minha condição, também preciso dos 2 pontos, e aí tá vendo que ele já deu erro ali naquele print de baixo, porque ele não tá entendendo de quem é aquele print, beleza. Mas aqui do if, quando eu dou enter, a própria ferramenta já entende que é para colocar dentro do if ali, tipo, com um espaço para dentro. Beleza? Beleza. É como se fosse uma hierarquia, né? Uma árvore genealógica. Isso. O while, o print, os 2 prints dentro do while, ele é como se fossem filhos dele. Então, ele vai puxar eles primeiro. Exatamente. Boa, Bruna. E aí é importante, que eu falei da condição de parada, essa condição de parada ela tem que estar dentro da estrutura, tá? Não a condição em si, mas a forma de chegar a essa condição. Eu vou executar para vocês entenderem melhor. Eu comecei com 20, e aí eu disse que enquanto for menor que 25, não é para ligar o computador. Então tá, eu rodei uma vez, era 20, não vai mudar nada, ele vai imprimir, não ligue o ventilador, e vai imprimir o valor do meu X aqui, nesse momento, que é 20. Na linha de baixo, eu uso essa junção de operadores para dizer que o meu X vai ser ele mais 1. Então, quando ele sair daqui, quando ele voltar para testar, ele vai testar, que agora X é 21, então, certo? Ele vai testar. X é menor que 25, e ele vai continuar. Não vai ligar o ventilador, e X é 21. E assim ele vai até que a condição aqui ela seja satisfeita, né? Quando for 25, e aqui eu não dei o enter, mas quando for 25, agora pode ligar o ventilador. Certo? Alguma dúvida? Não sei se eu fico mais preocupado quando vocês fazem silêncio, quando vocês fazem a pergunta, eu tenho medo de não saber responder. Mas Suave, até agora tá bastante intuitivo a aula e bem explicador, ao meu ver. E vocês estão me ajudando muito também, então vocês continuem, porque vai que eu travo aqui, né? Mas vamos lá. Priscila botou um comentário ali, mas eu acho que é para ajudar as meninas, né, Pri? Isso, boa. Valeu. Tá, e agora a gente vai para o carrinho que eu falei lá, que a gente vai para um outro ambiente, que a gente tem uma lista de compras. E para cada item que eu tenho nessa lista, eu vou passear pelo mercado e vou colocar no meu carrinho. Beleza. E aqui a gente já está usando outra estrutura, outro tipo de dado do Python, que é a lista. Eu não lembro também se a gente falou sobre isso na aula passada. Mas a lista,
ela tem vários elementos lá dentro. E aí o Python tem isso de ter vários tipos. Tem a lista, tem a tupla e tem os dicionários, que são os principais. Para cada um deles, eu tenho métodos específicos para acessar esses itens dentro da lista. Então, beleza. Eu tenho a lista e eu tenho o que é que eu preciso comprar. Gente, meus exemplos são todos de comida. Agora que eu estou pensando, comida e calor. Agora que eu estou vendo isso, mas vamos seguir. Beleza. O que é que eu vou fazer? É a fome. Exatamente, Dani. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar da minha lista e vou jogar para o meu carrinho. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que é que eu tenho no carrinho. Depois eu vou entrar. E aqui, para esse tipo de condição, a gente usa o for, que é o quê? Eu tenho uma quantidade certa de coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho uma lista com... eu não vou falar de lista porque pode confundir com o conceito de lista, mas eu tenho que seguir os passos 10 vezes. Então, eu vou usar o for, porque eu sei que eu só preciso seguir 10 vezes. E aí 10 pode ser 10, 100, 1000, 1 milhão, não importa. A tradução do for seria como? Para cada item, esse item é o que eu tenho lá na lista, Uhum, para cada item na lista, faça. entendi. Certo? Esse append aqui, ele é um método específico do tipo lista, que é para eu adicionar um objeto na lista. Vamos entender como objeto, eu acho que facilita. Mas é o que eu disse, as listas. E aí, gente, isso aqui é um mundo, tá? A gente está trazendo básico só para vocês terem curiosidade para procurar mais. Mas, por exemplo, se eu preciso inserir um item em um dicionário, eu vou usar outro método. Não é mais o append. Beleza. E percebam que o meu carrinho, eu criei ele vazio. Vamos executar para vocês verem. Quais os itens que eu tenho no carrinho? Nenhum. Certo? Aí eu vou entrar na minha lista. Para cada item, na lista, eu vou fazer o quê? Adicionar no meu carrinho. Então, beleza. Passei na lista, vi o trigo. Então, venho aqui e boto o item no carrinho, que é o trigo. Mas eu sei, quando eu faço isso, o for entende o tamanho da minha lista. E aí, por isso que é importante vocês entenderem. Se eu não sei quantos passos eu tenho que seguir, mas eu sei quando eu tenho que parar, então eu vou usar o for. Ou vou usar o enquanto, que é o while lá em cima. Porque aqui a gente tem uma condição para parar, certo? Aqui a gente tem um total certo de passos que a gente tem que seguir. Então, eu sei que eu vou executar 1, 2, 3, 4 vezes, que é o tamanho da nossa lista. Até aqui, tudo bem? Ou Sayonara, posso só dar uma contribuição? Claro, fica à vontade, Dani. A diferença básica entre o for e o while é que o for ele precisa de uma inicialização e de um incremento. A inicialização é justamente a lista, que vai determinar esse tamanho, e o incremento é dado aí pelo int, que é a cada item da lista. Então, sempre quando a gente ficar nessa dúvida, né, de qual estrutura de repetição usar, a gente sempre olha esses elementos. Tem inicialização e tem o incremento, o mais indicado é o for. Porque já tá pronto essa parte aqui que eu falei para vocês, para a gente chegar na condição de parada. Que no caso do for, é quando ele atingiu o tamanho da lista. No final, tem um exercício que eu vou mostrar para vocês, um outro for, e aí vocês acho que pode até clarear um pouco mais, que é não com lista, que ele usa uma função nativa do Python, que é a função range, que eu coloco um intervalo de números. Enfim, não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, vocês vão entender. Vamos lá. Mas até aqui, vocês entenderam que eu vou pegar um item, vou percorrer toda a minha lista, que o for ele é inteligente, ele já sabe o tamanho dessa lista, inclusive mostrando para vocês que ela tem 4 itens ali. E aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar qual item eu tô. Eu tô na manteiga, porque eu já percorri toda a lista, que é a última lá, que eu executei, né? Pego o item e coloco no meu carrinho. No final, o meu carrinho aqui, que estava vazio, ele tem que estar igual à minha lista.
E é exatamente o que a gente tem aqui. Sayonara, Beleza? Oi. esse item é uma instrução do próprio código, porque eu estava entendendo ele como uma variável, mas a variável é só a lista ali, né? É porque no for, em Python, você pode colocar, ele é uma variável também. Se eu colocar aqui só um i, vamos tirar o item aqui. Se eu colocar só um i, ele vai entender que esse i é para percorrer na lista. É para entender, hein? Ah, eu não troquei aqui, peraí. Então, esse i, tipo, o que eu colocar aqui vai ser a minha variável que eu vou percorrer o meu caminho, digamos assim. É que eu não quero que vocês entendam que o for é sempre com lista, sabe? Então, quando a gente tem os passos para seguir, o que eu colocar aqui vai ser exatamente o que vai me dizer, olha, agora você está nesse ponto, então vou passar para o próximo ponto. Então, o nome não vai fazer muita diferença nesse caso. Eu coloquei item porque era o item dos carrinhos. Eu achei que era como se fosse a configuração do for, sabe? Como se For. fosse uma palavra, esqueci o nome, mas reservada, né? Tipo Isso. for. Primeiro eu achei que era uma variável, depois eu achei que era uma reservada, porque eu não tinha visto ele ali em cima. Mas beleza, eu entendi. Obrigada. Para ficar de dica para você identificar as palavras reservadas, ela sempre tem uma cor diferente. Por exemplo, o print tem esse amarelinho aqui, minha avó diria cor de burro quando foge. O for tem outra cor. Então, se quando você está digitando aparece já com uma cor diferente, então ela é uma palavra reservada. Com exceção do que está entre aspas, né? Entendi, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida aqui, meninas? Sim, Andréa, no caso, o for, como é que se lê essa linha aí? For e em lista, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo para cada i na lista, faça. Então, significa o quê? A minha lista, aquela lista de material de compras, o i seria um item da lista, o trigo, o leite. Isso, exatamente. Então, tipo assim, quando você está lendo esse i aqui, na minha lista, você tem que fazer isso. Então, Poderia ser, por exemplo... Então, porque se o if é se, o for é para cada, no caso. Pode ser. Ok. Gente, eu não sou professora, não. Talvez eu estou falando coisa que não é aceito pela educação do Python. Mas desculpa, está correto, é isso mesmo, é para acaba. É isso mesmo, né, Dani? Boa. Até aqui tudo bem? Porque aí a gente já vai para a segunda parte agora. Sim. Só uma pergunta. O som melhorou? Tá ok. Obrigada, Lorena. Boa, meninas. Então, vamos. Aí a gente chega nas temidas funções, temidas, inclusive, por mim, que às vezes eu fico meio em dúvida das coisas, mas vamos lá. As funções, elas são blocos de código que contêm um conjunto específico de instrução. Tem um textinho aí, mas vocês usam isso aqui para estudar depois. Eu vou falar para vocês como é que eu entendo. A gente precisa, sei lá, vamos supor que a gente tem 3 casas para fazer compras e a gente tem 3 listas. Então, eu vou criar uma função para ler listas e colocar no carrinho. Então, o que é a função? Eu preciso repetir uma coisa? Repetir no sentido de executar de novo? Crio uma função para isso. Basicamente, assim, no meu idioma particular, é isso, tá? Se alguém quiser complementar e dar uma definição mais bonita, Dani, Pri, Catarina, as meninas que me ajudam aí. Mas, enfim, bem resumidão é isso. E aí elas podem ser próprias do Python, que é, por exemplo, o append, que é uma função do tipo de dados lista. O print é uma função do Python. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. O input é uma função do Python também. Então, elas podem ser prontas, e a gente vai usar quando a gente precisar, ou se a gente precisa repetir um código, executar um código mais de uma vez, a gente cria uma nossa. Sei lá, pode ser uma função para
sei lá, somar os valores de uma planilha, porque eu vou fazer isso todo dia, então eu vou criar uma função, jogo a planilha como parâmetro, e aí vocês vão entender, e aí vai me devolver a soma final. Eu não vou precisar todo dia escrever o código para fazer essa soma, beleza? As funções já prontas, geralmente sim, elas vêm com parâmetro. E aí eu trouxe um exemplo só, mas eu já dei alguns para vocês aqui, que é a do print, a do append. Elas, verdade, a maioria delas tem parênteses mesmo. Eu não sei se todas, mas isso, Pri, boa, as funções deixam o código mais organizado e reutilizável. Porque se a gente precisar, por exemplo, já pensou se toda vez eu tenho que ler a temperatura do ambiente lá para saber se eu ligo ou não o ventilador, e aí eu tenho que toda vez escrever isso? Então eu crio uma função, ler temperatura, e uso esse código. Aí se eu precisar usar isso amanhã, eu só vou chamar a função. Beleza? Aqui eu trouxe uma que é essa função round. Meu inglês é de centavos, então não riam, por favor. Essa função, ela arredonda os números com casas decimais. Eu coloco um número, e aí essa função recebe como parâmetro o número e quantas casas eu quero arredondar. Mas isso é a função, é o que faz essa função, tá? Então, vamos ver. Então, o meu π aqui vai ser 3,14. E se eu precisar de um cálculo que me pede 5 casas decimais? Eu boto 5 ali, que é a sintaxe dessa função, eu lembrei da palavra, e ela vai me trazer as 5 casas, beleza? Então, as funções, elas, para serem executadas, elas podem ou não exigir essas coisinhas entre parênteses que a gente chama de parâmetros. E aí eu deixei aqui também para vocês uma lista de algumas funções nativas, e aí isso aqui é importante. O Python tem uma documentação muito boa, por ser uma linguagem muito popular, essa documentação é facilmente encontrada. Então, vocês querem aprender sobre função, pesquisa no Google, funções do Python. Pergunta ao ChatGPT também, que vai te ajudar, beleza? Agora vamos para as funções que a gente cria. Vamos supor que eu lembra da tabuada, aqueles lápis que tinha as tabuadas que a gente comprava para fazer prova de matemática, toda vez que comprava? Eu comprava. E aí a professora não podia falar que eu estava pescando, porque eu estava usando um lápis. Mas, enfim, vamos então fazer agora de forma automatizada. Então, beleza. Eu vou receber nessa função aqui, e aí tem a palavra reservada, que alguém perguntou, não lembro mais o nome, mas ela está em cor diferente, tá vendo? Então, eu já sei que essa não é uma palavra que eu criei, mas é uma palavra que eu preciso usar para dizer que é uma função. Vou dar um nome para a minha função e vou dizer o que eu preciso nessa função. Eu preciso de 2 números, um x e um y. E aqui pode usar x e y porque é matemática. A gente sabe que, mas se fosse, sei lá, podia ser N1 e N2, para ficar mais bonito, o número 1 e o número 2, beleza? O que a minha função vai fazer? A minha função vai calcular o resultado dessa multiplicação. E aqui a gente vai usar um operador aritmético, que é o que a gente viu na aula passada. As minhas funções, elas podem retornar, e é interessante que elas retornem, alguma coisa. O que eu quero daquela função? Eu quero essa multiplicação, que eu guardei numa variável. Eu poderia também colocar isso aqui como comentário e colocar ela para já retornar direto a multiplicação. Mas eu estou considerando aqui que a gente vai usar uma função grande, tá? Então, já vamos aí se habituar a usar variáveis. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, porque eu não botei para imprimir. Parabéns. Vamos lá. Resultado. Também não sei se vai dar certo, não, hein? Eu acho que tinha que ser na mesma... Não vai dar certo. Tem que ser na mesma... Você não tem que pedir para entrar com x e y? Não tem valor de x e y, ele vai multiplicar o que aí? X vezes y. Pois é, cara. Aqui, ó.
Diferente. Gente, eu tô nervosa, tenta- desculpa. Tenta colocar, Sayonara, o Não print tá aqui, ó. na chamada da função. Ó, Print, eu chamei Não. a... bota print, aí entre aspas, bota a função e os parâmetros. Aqui eu acho que vai dar certo, Dani. Eu chamei a função, porque eu fiquei... Tava vendo se vocês estavam espertos também. Tá. Eu chamei a função e passei 2 números. Ele vai me dar o resultado. Tudo bem, tá vendo? Todo mundo estava esperto, parabéns, só eu que não. Agora vamos fazer do jeito que Dani falou. Print, assim, né, Dani? Também vai imprimir. Certo? Não falta um parêntese, não, né? Não. Quando falta alguma coisa, o Python te avisa. Ele é maravilhoso. Tá vendo? Ele já dá um errinho aqui. E uma outra coisa interessante é que se eu executar com erro, ele vai me falar, ó, que faltou alguma coisa. Nesse caso aqui é um... E ele já mostra aqui, tá vendo? Com Sim. um pontinho para o que faltou. É E porque já no te final dá o do dia a link. pessoa para de enxergar as coisas. Exatamente. Exatamente. E ele é tão nosso amigo que ele já dá um link para lá para o Stack Overflow. Então, perfeito. Entendido até aqui, galera? Sim. Eu não estou lendo o chat mais, porque eu estava me perdendo, mas se tiver alguma coisa, vocês podem abrir o microfone e ir falando, tá? Fui eu que coloquei lá o comentário que devemos sempre documentar o que a função faz, né? Já preparando para o mercado de trabalho. Boa, Pri, bem lembrado. Não fazer essa documentação aqui, tipo, que eu só botei para saber o que a gente vai fazer. Mas se fosse uma função muito maior, a gente poderia explicar melhor essa função. Mas aí a gente tem que ter bom senso também para não fazer o negócio virar, sei lá, um livro de 50 capítulos num notebook que a gente está estudando, né? Isso. Eu coloquei que podemos ter uma aula de padrões de código no futuro. Boa, podemos. Provavelmente não serei eu, porque a gente já pode ver que às vezes eu esqueço de alguns, mas tá tudo bem. Ou então serei eu para eu aprender. É isso. Vamos lá. Eu Percebam. confio. Obrigada, Bruna. Percebam que eu passei essas variáveis para a função dentro do parêntese dela, certo? E aí agora vem o que buga a minha cabeça sempre, que é o escopo de variáveis. Isso aqui é uma armadilha às vezes. As variáveis, elas podem ser locais ou elas podem ser globais. O que são as locais? As locais são as que são utilizadas só na função. Então, esse x e esse y aqui, eu posso declarar x e y em qualquer outro lugar que essa função especificamente vai usar esse x e esse y. Mas eu não vou declarar, tá, gente? É só um exemplo. As globais, e aí é que elas são, o golpe cai quem quer, quando eu declaro um x lá em cima e depois eu declaro x de novo na função. Isso pode bugar, porque você vai tentar, vai dar um resultado que você não esperava. Como é que você vai saber que o resultado estava errado se você nem lembra que você declarou x antes? Então, tem que prestar atenção nisso. Por isso que as variáveis globais, elas devem ser evitadas, o máximo que vocês conseguirem. Mas, por exemplo, se é uma constante, sei lá, um valor de π, que nunca vai mudar, aí a gente pode usar π em todo lugar, porque aí faz sentido ela ser global e ser utilizada tanto dentro da função quanto fora da função. Beleza? É isso. Global para constante sempre. É isso. Se não é constante, não usa global. Mas vamos lá. Esse aqui, quando eu estava criando o código, eu demorei muito para entender o que eu estava fazendo. Mas vamos lá. Tomara que eu não tenha esquecido. Eu tenho uma variável global x e eu tenho uma função que vai multiplicar, só que essa função, diferente da que eu tinha criado antes, eu criei lá em cima multiplicar, se eu não me engano, isso, com R no final. Então, toma cuidado também com o nome da função, porque, né, se eu criar com o mesmo nome, vai sobrescrever. Eu criei agora uma multiplica, que eu vou pegar, eu só vou passar para ela um y. O que eu vou fazer? Dentro dessa função, eu vou declarar um x aqui com valor de 5. E aí eu vou ter um resultado que vai ser x, que é 5, vezes y.
certo? Vou ter outra, aí eu vou imprimir aqui o resultado. Vamos ver aqui que vai sair, tá ali, mas vamos calcular de novo. Dentro da função, o valor de x é 5. O resultado da multiplicação é 10. Por quê? Porque a gente poderia estar esperando, nesse caso aqui, um 20. Porque a gente passou um 2. Ele vai multiplicar x por y. Então, teoricamente, o meu x valia 10. Mas dentro da função, eu passei outro valor para o meu x. Então, esquece o 10. Agora ele é 5. E é esse o perigo, tá vendo? Porque se você precisar usar, você não vai saber. Provavelmente você vai se perder, porque você estava esperando um valor, saiu outro, mas está tudo escrito certo. E aí? Então, o mantra de Priscila salva vidas. Só usa variável lá fora, quando você estiver usando função, se for constante. Se você acha que em algum momento você vai precisar mudar o valor dessa variável, não usa. Tipo, não é um pi da vida, não usa variável global. Beleza? Vamos ver o próximo. Aqui, de novo, eu tenho 10 no valor de x. E aí eu vou fazer uma função agora que vai somar. Ela vai somar x mais y. Nesse caso, o que vocês já estão vendo, eu ia perguntar, mas vocês já estão vendo ali, que o valor, nesse caso, vai considerar o x como 10, o resultado. Por quê? Porque eu não declarei ele de novo. Eu não usei esse mesmo valor, essa mesma variável, novamente. Então, eu não vou mudar ela aqui. E aqui é onde cabe usar o pi. Por exemplo, se eu preciso fazer... Eu não lembro nenhuma fórmula matemática agora que usa pi, mas acho que, sei lá, a área do círculo, se eu não me engano. Então, eu posso botar essa função aqui e usar essa variável constante que não vai mudar. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Vocês ainda estão comigo? Beleza. Vamos ver o que essa aqui traz para a gente. Essa aqui ficou um pouco grande. Deixa eu diminuir. A gente declarou um x aqui. Então, o valor inicial do x no escopo global é 20. Beleza. Aí a gente criou uma variável de subtração agora. E aí a gente pode também alterar a nossa variável aqui, usar a nossa variável global a partir de dentro da função. Então, agora o nosso valor de x vai ser 5. Então, quando eu retornar a subtração dos 2 de x e y, como eu passei 2, o meu resultado tem que ser 3. Isso é um outro exemplo de como usar essa variável ali dentro da função, tá? Vamos de novo para mais um. X aqui é 20. E aí eu vou fazer uma soma com outras duas variáveis. Mas o resultado dessa soma vai para o x. Só que está dentro da função. E eu não fiz nada com essa função. Eu só somei e guardei lá. Não usei depois esse x. Então, o x vai continuar 20. Mas se eu tivesse que fazer algum outro cálculo aqui dentro da função com x, aí o meu valor seria o valor de y mais z, que eu passaria. Certo? Beleza, vamos lá. Eu vou somar 2 mais 3. O valor de x vai permanecer os 20, porque eu não mexi no x, como eu falei. Mas aí agora eu vou fazer uma outra função para somar os dois valores, mas repare que agora eu estou dizendo que a minha variável é aquela global. E aí agora vai mudar o valor. Certo? Ah, Maria, que medo desse silêncio de vocês. Certo. Então, beleza, vamos para os parâmetros. Os parâmetros, eles são o que eu falei de a gente passar para a função que ela precisa usar. Eles podem ser posicionais ou palavras-chave. Os posicionais, eles são passados na mesma ordem que são definidos. Então, beleza, eu vou passar x e y, e eu vou usar x e y nessa ordem.
Aqui não é a função que a gente viu até agora. Já os que são palavras-chave, eles são aqueles que são passados como um nome específico. E aí você pode passar os argumentos em qualquer ordem. E até não passar. Eu acho que eu... Não, o exemplo está aqui embaixo. E até não passar determinado parâmetro. Como nesse caso aqui. Vamos ver. Eu passei nome e sobrenome para a função. E eu vou escrever nome e sobrenome. Mas se eu digo, se quando eu for usar a função, eu chamar o sobrenome e dizer que o sobrenome é esse e o nome vai ser esse, quando imprimir, porque é o que a função faz, ele vai imprimir na ordem que está para a impressão. Deu para entender? Eu fico passando o mouse em cima e aí some o que está lá atrás. Mas até aqui tudo bem? Tranquilo. Beleza. Em outro caso, a gente pode também definir já quando a gente passa o parâmetro, determinar o valor dele. Nesse caso, a gente vai imprimir uma saudação. Que eu estou passando um olá como saudação e vou imprimir um nome. Mas percebam que aqui eu só passei um parâmetro, certo? Que vai ser o quê? Não pode ser a minha saudação, porque a minha saudação já está definida. Então, vai ser o nome. Então, em teoria, ele vai ter que imprimir a saudação que eu já tenho, porque eu não disse que ela vai mudar, eu não disse qual seria ela, eu só passei o nome, e o nome. No outro caso, eu passei Maria, que é um nome, e vou passar oi, que vai ser a minha saudação. E aí, esse oi vai sobrescrever meu olá. Vamos ver. Deu para entender até aqui? Sim. Alguém falou alguma coisa no chat ali e eu perdi. Esse o pessoal tá indo para aula de SQL, que começou também. Ah, é verdade, começou, né? Eu vi que bastante gente saiu. Eu nem vi a hora também, mas enfim. Até aqui, tudo bem? Pode falar, Camila. Oi, eu ia só perguntar uma coisa aqui. Aquele F que fica logo depois do print no parênteses, para que a gente usa ele? Ele é como se fosse uma forma de imprimir. Também, vocês também vão ver o format, que é quando você vai usar diretamente a variável. E aí você pode colocar, tipo, você vai dizer, eu posso tirar aqui, vai ficar imprimindo do mesmo jeito, mas nesse caso, ele vai buscar só aquela parte da variável, sabe? Não sei se eu expliquei direito. Dani, você consegue explicar melhor isso? Eu sempre me confundo nesse F e no format. Dani, eu acho que Dani também foi para aula de SQL. Não, desculpa, gente, foi meu mouse que estava aqui. Eles são que a gente chama de F-strings, né? Que eles vão servir para colocar a variável dentro de um texto. Aí ele imprime só um pedaço. Existem outras. Será que dava para mim? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Desculpa. São F-strings, isso aí. É para imprimir, né, para passar parâmetros dentro do print, como essa string vai ser impressa. Você pode querer imprimir só uma parte antes do espaço ou depois do espaço, ou a formatação dela. Enfim, eu acho que a gente vai ter alguma aula só disso? Não sei, mas a gente pode incluir. Mas é que para facilitar, ó, alguém falou alguma coisa. Se eu não me engano, isso se chama interpolação. Isso, o nome é esse, interpolação. Por isso, ó, gente, um conselho. Por isso que é bom achar a gente mais avançado que você, entendeu? Que as meninas... Estamos aprendendo já. Tá tudo certo, tá todo mundo aprendendo. Mas, ó, para facilitar, tipo, percebam que aqui, nesse print, eu passei o nome e o sobrenome, as variáveis. Acabou. Nesse aqui que eu usei o F, que é a tal da interpolação, que Catarina ensinou para nós e Dani também, eu já passei as aspas e passei a variável dentro de um texto na teoria, porque quando a gente coloca aspas, significa que é para imprimir, não é isso?
Então, aqui eu já posso passar, já posso formatar bonitinho como exatamente eu quero que saia. Deu para entender, Camila? Deu, agora deu, entendi sim. Muito obrigada, viu? Imagina, estamos aqui para isso. Quando a gente não sabe, a gente chama as amigas. Super ajudou, obrigada a todo mundo. E aí, a gente trouxe alguns exercícios que eu quero só passar só um com vocês, eu já libero vocês para a aula de SQL, porque eu também vou. Mas só para a gente entender a plataforma. Deixa eu só ver se não vai dar ruim aqui. Tá, vamos lá. Quando vocês clicarem nos exercícios, já vai direto, tá? E aí, como que é a plataforma? A sugestão desse exercício é escrever um programa que mostra os números pares de 1 a 100. Bora ver se eu vou acertar. Vou fazer. Aí, agora, só lembrando o que a gente viu na aula. Eu já sei quantas vezes eu vou repetir, certo? Eu sei que eu tenho que ir de 1 até 100. Então, eu vou criar um for. Opa, tem que apagar isso aqui. Vou botar para baixo que eu estou com pressa. Eu sei que eu vou ter que criar um for. A minha variável que vai percorrer esses passos, que vai ler todos os meus itens, eu vou chamar de i nesse caso. E aqui eu vou usar o range, que eu falei para vocês, que é uma função nativa do Python. Eu vou usar de 1 a 101, a 100, desculpa. 2 pontos. Não tá dando para ver direito. Não? Deixa eu ver se eu consigo Tá aumentar. muito pequeno. Melhorou? Melhorou. Podia dar para diminuir isso aqui. Acho que é isso que eu ia falar pra você correr ali com a barra, mas você já correu. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Show. Então, beleza. Eu vou criar esse for, porque eu sei onde é que eu tenho que parar. O que é que eu tenho que testar? Eu tenho que testar se o meu número é par. Então, se o meu número, que é o i, lembra que esse i é sempre para onde eu estou olhando naquele momento. Se o meu número, e aí eu vou usar esse operador que Dani mostrou também, tá? Vou explicar. Eu não sei agora se é igual ou só igual. Mas, enfim, esse operador, ele me dá o resto da divisão. Para eu saber se o número é par, se ele for divisível por 2 e o resto dele for 0, então ele é par. Certo? Eu só estou em dúvida desse igual, mas nós vamos descobrir juntos. E aí eu vou imprimir o meu i, se ele for par. Se ele não for par, eu não vou fazer nada. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz no Colab, porque eu queria que vocês entendessem que é muito simples vocês seguirem os exercícios que a gente deu. Quando eu vou precisar diminuir aqui, gente, que eu não estou achando onde é que manda. E aqui, ó, terminei a minha função, o meu exercício, eu envio. Ele já vai me falar aqui se já deu erro. Eu acho que não vai ser o igual, acho que vai ser só igual. Vamos ver. Também não. Enfim, vamos descobrir depois, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Só mostra para elas onde fica a leitura do erro lá, para elas consultarem. Aqui? Isso. Pronto. Então, foi lá no for que eu errei, hein? Mas como a gente está apertado também com a aula de SQL, vou deixar de desafio para vocês. Vamos fingir que é isso, tá bom? Mas como é que... E aí, como é que eu faria isso aqui? Esse aqui eu testei e estava dando certo. Esse aqui já tinha testado também de outra forma, mas enfim. Se o número dividido por 2 era igual mesmo, eu errei na sintaxe lá de alguma coisa. Então, eu vou imprimir o número. A Joelma colocou aqui, eu acho que você esqueceu de colocar só o in. O in? Sim, dá uma olhada lá, verificada. Paz, esse povo tá esperto, hein? Tá sim. Ouço. Vocês sabem que isso aqui tudo foi testado antes, né? Eu ensaiei esses erros para ver quem estava esperto. Ah, não, foi a Priscila. Priscila que disse. Desculpa, Não, foi alguém que colocou, só complementei. Ah, então tá bom. Ele colocou. Foi Joelma também disse. Agora ele deu outro erro ali. Outro erro. Eu acho que era igual, né? Vamos ver.
Ah, Maria, errei todas. Ai, bom, vamos descobrir. Mas é isso. Mostra lá o erro. Isso aqui é para vocês descobrirem. Cadê o erro? Sumiu, Pri. Eu acho que é porque ele tem um número de tentativas e eu estourei as tentativas com for, mas é isso, enfim. Mas a gente vai fazer também um... O seu não retornou 100, não retornou 100 porque a gente fez até o 100. Então, tipo, não vai contar o 100. Se você quiser que conte o 100, aí você coloca 101 no final. Fica a dica. Tipo, se eu falo que eu quero repetir até 100, eu não vou testar esse 100. De novo, é o intervalo aberto e fechado que Dani falou. Eu não vou testar esse 100, porque o 100 vai ser onde eu vou parar. Chegou em 100, acabou, não faço mais nada. É isso. Foi de 1,99 porque provavelmente está com 100 aqui, ó. Coloca 101 e roda de novo para ver se vai imprimir o 100. E aí, meninas, nesse Colab aqui tem mais alguns exercícios. E a gente vai passar ele para vocês também por e-mail, para todo mundo que preencheu o formulário. Eu vou mandar de novo o link, eu vou procurar aqui no chat, peraí. E você vai mandar aula 1 também, né? Aula 1 não participa. Vou. A gente vai subir para o YouTube, é porque assim, a gente teve problema com a primeira, e agora a gente conseguiu regravar, Dani maravilhosa, e a gente vai subir as duas de uma vez só, e depois eu compartilho a playlist com vocês no YouTube, tá bom? Beleza. Mas vocês preencham o formulário que a gente manda para vocês por e-mail, um resumozinho dessa aula, manda esse material, manda o material da outra aula também, e aí a gente vai se falando. Só mais uma coisa que era para a gente ter falado desde o começo e eu não falei. A gente está usando o Colab porque o Colab é uma ferramenta que todo mundo pode usar. Qualquer computador mais simplesinho que seja vai rodar. E a gente optou por isso para não precisar instalar uma IDE, porque a gente ia gastar com certeza uma aula a mais aqui só para isso. Então, mas se vocês pesquisarem aí, se vocês quiserem usar outra ferramenta, vocês fiquem à vontade, tá? É porque realmente, para nossa finalidade, o Google Colab era o melhor. E é o que eu uso também, tá? Para estudar aqui as minhas coisas. Ok. Certo? A próxima aula vai ser de hoje a 15. Lembrando que de hoje a 8 a gente vai ter plantão. Eu não sei se eu vou estar no plantão, porque talvez eu esteja na live. Vou ver se eu não botei os horários errados. Mas, de qualquer forma, o canal do Python está lá no Discord, então vocês podem mandar mensagem, a gente está sempre olhando lá também. Vou parar de compartilhar a tela aqui, acho que Dani também já pode parar de gravar. E agora a gente fica aqui por conta de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, pode falar, Bruna. Eu queria entender mais ou menos, essa é a minha primeira aula que eu participo, eu queria entender como é que vai ser o andamento do curso, se vai ser só básico. Nesse primeiro momento vai ser só básico, a gente vai fazer, se eu não me engano, são 4 aulas teóricas e vai ter uma aula de projeto, que vai ser um torneio que a gente está montando. Mas para o semestre que vem, a gente já está pensando em trazer algo mais avançado. Lembrando que antes do semestre que vem, só um spoiler, só para quem está aqui até agora, vai ter hackathon na comunidade. Então, quem nunca participou, tipo, eu, fique esperta, porque a gente vai fazer um hackathon e aí, com certeza, o que a gente está aprendendo juntas aqui, a gente vai conseguir usar lá, vai ter certificado, a gente está vendo muitas coisas que eu não vou dar spoiler, mas já está suficiente. Mas é isso, Bruna. E aí, no final, tem certificado também, tá? Show. Outra dúvida que eu tenho é que, por exemplo, algo mais avançado, né? Eu trabalho muito com Facebook, Google e tudo mais. Queria saber a possibilidade de incluir aulas de APIs para fazer a integração com o banco de dados. A gente vai ter uma aula de biblioteca. Acho que tem uma aula de biblioteca. Mas eu não sei se tem API. Mas, não, assim, não tem não, né, Pri? Não, é só de bibliotecas. É só de biblioteca. Até porque eu acho que a API é um negócio mais avançado, assim, porque a nossa ideia era começar a fazer nesse semestre o mais básico para a gente ir se acompanhando, sabe? Não, beleza. Mas fica aí, a gente pode fazer, sei lá, um grupão de estudo e aprender junto. Isso aí é super aberto. Show.
E já fica de sugestão para o